vai ficando muito claro que Danilo e Marlon Freitas juntos não vão funcionar. Quer dizer, nesse momento não estão funcionando. Pode ser que um dia funcione. Mas, por características, o Botafogo perde pegada no meio-campo e o Danilo acaba ficando numa condição que não o favorece para fazer a saída de jogo, para fazer a aproximação, um volante com cara de camisa 10, para finalizar de fora da área. Não rolou esse encaixe. Com o Newton, pelas características, ninguém discute que o Marlon Freitas é mais jogador do que o Newton, né, galera? Ninguém discute, né? A qualidade com a bola do pé, principalmente, a capacidade de lançamentos, de passes em profundidade, ninguém vai discutir isso, ok? Não é esse o ponto. O ponto é encaixe. O ponto é tático. O Danilo apareceu com muito mais liberdade ontem em campo, se entendendo muito bem pelo lado esquerdo do campo com o Jefinho, buscando o jogo, armando o jogo, finalizando de fora da área e fazendo um golaço aos 5 minutos. Dando lançamentos. A minha principal crítica ao desempenho do Danilo nesses primeiros jogos, a quantidade de erros de passe. E ontem, nesse meio-campo mais encaixado, nesse entendimento melhor com os pontas, o Danilo conseguiu inversões, conseguiu lançamentos, conseguiu passes curtos, melhorou a sua produção, a sua participação em campo. Então, é uma questão para ser vista daqui para frente. Como é que vai fazer? Porque o Marlon é capitão do Botafogo. Não é fácil você barrar um capitão, não é fácil para um treinador jovem de 35 anos de idade que nunca foi campeão na carreira, chegar e barrar um cara que acabou de ser o capitão, o líder, um dos principais rostos do maior título da história do clube, 8 meses atrás, 9 meses atrás. É difícil, cara, realmente é muito difícil, mas é o que o campo grita, o campo berra, aqui ó, e... Foi o que mostrou ontem. Com o Newton, o Danilo rendeu muito mais. E olha que o Newton é um jogador que tem os seus problemas. O Newton, por exemplo, cochila. Ele e o David Ricardo. Ele do posicionamento, o David Ricardo olhando pra ontem no gol do John. Gol de cobrança de lateral, sabe? Mas o Newton tem lá os seus méritos. Fez um gol de fora da área, importante para aumentar a confiança. E ontem esse encaixe, ele funcionou. E aí os chutes de fora da área fizeram a diferença. O Savarino nem vinha fazendo um grande jogo, mas acertou um chute lindíssimo no final do primeiro tempo, fazendo o 3-1. O Ancelotti falou na coletiva que ele tem pedido isso, né? Pô, às vezes chutar de fora da área vai ser a nossa alternativa e tal. Segundo tempo é um segundo tempo de controle, né, do Botafogo. Aí o Jefinho ontem, eu gostei mais do Jefinho no jogo de Caxias do Sul do que ontem. O Jefinho tenta, participa, ontem tentou de novo, acho que prendeu um pouco a bola muitas vezes, conduziu demais quando era para soltar, enfim, mas é um cara com qualidade, assim, para ganhar sequência, ganhar confiança, quem sabe ser o titular aí, né, vinha bem, né, no jogo, dentro do possível, né, e aí entrou o Montoro que acaba fazendo um gol, né? O Montoro já entrou bem, no primeiro lance ele já faz uma jogada individual, rola pro Arthur Cabral, e o Arthur Cabral bate no travessão, continua com muita dificuldade para jogar o Arthur Cabral, né? Precisamos falar disso. E depois numa jogada do Arthur, ele aparece dentro da área, na cara do Cleiton para fazer o 4-1. Foi o segundo gol dele com a camisa do Botafogo. Então nós vamos ver, nós precisamos ver o que vai passar pela cabeça do Ancelotti. Nós não temos certeza de nada, né, do que vai ser o jogo contra o Vasco. Porque ele tá achando esse time ainda. Ele tá encontrando ainda essa formação. Eu acho que o jogo de ontem deu algumas respostas bem interessantes. Principalmente na subida de desempenho do Danilo. Isso foi fundamental, isso foi muito importante e o Botafogo acabou ganhando conseguindo um resultado expressivo, ajuda a fazer saldo, mantém o time dentro do G6 do Campeonato Brasileiro e o próximo confronto é confronto direto, é contra o São Paulo no Morumbi, né? Tem primeiro o jogo com o Vasco da Copa do Brasil, depois no dia 14 aqui em São Paulo, o confronto contra o São Paulo, importantíssimo, decisivo, chave para a briga que hoje é Libertadores. Botafogo tem 2 caminhos para não ficar fora da Libertadores do ano que vem. O G6 do Brasileiro e a Copa do Brasil. E é isso que o Botafogo tem que mirar até o fim do ano. E a vitória de ontem ela é muito, mas muito importante, com um futebol muito bom. Preciso falar também, não esqueci, eu anotei aqui para não esquecer, eu anotei os meus tópicos aqui. Grande partida do Santi Rodrigues, hein? Estreou, hein? Estreou. Desde que chegou,
não tinha visto o Santi Rodrigues fazer o jogo que fez ontem. O drible que ele dá, a participação dele na jogada do gol do Savarino é um absurdo, um absurdo. É esse o jogador que se esperava. Mas é aquilo que a gente fala, né? O cara chega no ano em que titulares estão saindo, o elenco tá mudando, pô, a demora para trazer o técnico, aí traz o Renato Paiva, que não era uma boa opção, aí traz o David Ancelotti, que nunca foi treinador. Isso prejudica todo o desenvolvimento. E é óbvio que esse contexto tornou também a adaptação do Santi mais difícil. Ontem, uma belíssima partida. Ele vai manter isso no longo prazo? Ele vai manter isso até o fim da temporada? A gente não sabe nem se ele vai continuar tendo oportunidades do time titular. A gente não sabe nada, né? O Botafogo ainda é um livro com várias páginas em branco, o Botafogo de 2025. Mas a atuação de ontem foi de encher os olhos. Qualidade com a bola no pé, a gente sabe que ele tem, né? Mas faltava um nível de participação como ele mostrou ontem no Nilton Santos. E só para não querer ser chato, pentelho, ou querer, diminuir a importância da vitória, a atuação, não é a intenção, mas precisamos também ir devagar aqui. O Red Bull Bragantino perdeu 8 dos últimos 9 jogos. Essa derrota de ontem, ó, Vitória, Flamengo, Fortaleza, Botafogo na Copa do Brasil, Atlético Mineiro, Botafogo de novo, Internacional, Ceará e Botafogo. Tem que atualizar a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A de ontem foi a 9ª derrota nos últimos 10 jogos do Red Bull Bragantino. Você imagina um negócio desse? Perdeu 8 seguidas, aí ganhou do Fluminense 4-2 e perdeu ontem de novo. 9 nos últimos 10 jogos. Se o Red Bull Bragantino não tivesse feito a gordura de pontos que fez no início do Campeonato Brasileiro, eu não sei em que situação ele estaria nesse momento. Então eu também quero fazer essa ressalva aqui. Claro, é uma vitória muito importante. O Red Bull é o 8º colocado. Mas o Red Bull perdeu 9 dos últimos 10 jogos. Então, assim, é um time que tem uma competitividade sofrível nesse momento. Sofrível. Ok, você foi lá e enfiou 4. Foi lá, beleza, o time tá mal. Veio de 8 derrotas nos últimos 9 para enfrentar... 8 dos últimos 9 para enfrentar a gente. Nós vamos passar por cima. Ok, o Botafogo foi lá e passou por cima do Red Bull Bragantino. Isso é indiscutível. Mas convenhamos, né? Próximo adversário do Brasileiro é outra parada. É o São Paulo no Morumbi. É outro nível de jogo. É outra parada, tá? Mas uma vitória muito importante sim do Botafogo.